Espera só um minutinho. Espera alguns segundinhos. Prontinho. Ok, Lúcia, se quiser. Posso? Boa noite. Sou Lúcia Toledo, supervisora do Garoto Cidadão, sou supervisora de projetos da Fundação CSN. Hoje a gente organizou, né, o projeto Garoto Cidadão na Unidade de Arcos, organizou essa live com um tema muito importante, né, que é a discussão sobre suicídio. A ideia é que, né, com tudo que se sabe, que já se discutiu, é que quanto mais a gente conversar sobre o tema, né, mais a gente consegue ajudar as pessoas, né, pensar saídas, pensar soluções. E aí, pensando com essa estratégia, pensando nessa estratégia que foi pensada essa live, né, que tem como o mote A Arte de Viver, né, onde a gente vai discutir como que a cultura, como que a arte, como as expressões culturais podem ajudar a gente a pensar, a ter estratégia, a construir estratégias nesse campo de atuação, nesse campo de enfrentamento a essa situação delicada que é o suicídio, né, e que a gente, né, quer dizer, a gente entende, né, no Garoto Cidadão, na Fundação CSN, a gente entende que essa conversa não é uma conversa pontual em setembro, né, não é uma conversa que a gente deve fazer agora, nesse momento, mas a gente entende que a gente deve somar os demais que estão conversando sobre suicídio nesse momento para fazer justamente uma onda de informação, uma onda de conversa, uma onda de bate-papos e de pensar saídas, né, e no nosso campo, na área da cultura, né, para poder pensar como é que a gente faz esse enfrentamento, como é que a gente acolhe situações com essa temática. Eu gostaria agora, né, para a gente poder começar, acho que agradecer ao Bruno Mendes, que topou estar aqui com a gente, né, que o Alex vai apresentar com mais precisão, e também lamentar, né, a ausência da Maria Tereza Naves, que, né, estava com a gente, programada para estar aqui hoje com a gente, mas não está se sentindo bem, infelizmente ela não consegue estar com a gente hoje, mas eu acredito que a gente vai fazer uma conversa super legal, e a gente, com certeza, né, a gente vai querer estar conversando novamente com a Maria Tereza, que tem uma contribuição bem legal para fazer com a gente nessa temática e nesse tema. Bom, então, antes de passar a palavra por Alex, eu queria parabenizar a equipe de Arcos, né, que teve essa iniciativa, né, agradecer por estar aqui, né, pensando essa temática super importante, uma temática que atravessa nós, né, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, e que a gente precisa conversar, e que a gente precisa, né, se apropriar disso, e por isso que a gente trouxe o Bruno Mendes, né, e pensou, está conversando com a Maria Tereza Naves, mas que a gente entende que o Bruno vai dar conta aí da nossa conversa, né, e do que a gente quer um pouco pensar aqui, né, como é que a cultura pode contribuir para que a gente possa fazer uma conversa interessante, um enfrentamento, né, um acolhimento nessa temática, tá bom? Então, vamos que vamos fazer essa conversa. Obrigada. Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Alex, sou educador de teatro aqui do Projeto Garoto Cidadão,
queria dizer o quanto eu estou feliz e quanto eu estou satisfeito em estar aqui, trazendo essa discussão da arte como promoção da vida. Agradecer a presença da Lúcia, que está aqui com a gente. Lúcia, muito obrigado mesmo, tá? Por ceder as suas moedas de ouro, que é o seu tempo aqui com a gente. Agradecer também ao Bruno Mendes, ao Daniel, que está aí no suíte com a gente, e a Sâmia, que é o profissional do Garoto Cidadão, que também vai estar com a gente aqui hoje. Antes da gente começar, eu queria muito agradecer o Luiz, que é um psicólogo que ajudou bastante a gente fechar esse casting aqui. Tá? Queria muito agradecer ele é de Santo Antônio do Monte, e a gente teve a oportunidade de conhecer através do Histórias que Ficam, também da Fundação CSN, e ele pôde fazer uma ponte bem bacana com todos os profissionais que estão aqui agora. Então, queria agradecer muito ele, e queria chamar aqui agora a minha colega de Garoto Cidadão, que é a Sâmia, que trabalha também no projeto e tem se envolvido bastante nessas questões do Setembro Amarelo e a responsabilidade da cultura diante desse tema e diante da situação em que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, diante das estatísticas e tudo mais. Bom, pessoal, e hoje nós estamos aqui para falar sobre cultura, sobre arte, e eu queria chamar ela, Sâmia. Sâmia, seja muito bem-vinda. Oi, pessoal, boa noite, Alex, boa noite, Lúcia, boa noite para quem está assistindo a gente aí também. Agradecer, né, primeiro o convite, a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto que é tão importante, né, que às vezes a gente tem até medo de falar. Essa semana, inclusive, semana passada, desde que a gente começou, né, a ficar mais envolvido com essa temática, gerou sim, né, uma questão assim de como, né, abordar e, igual o Alex falou, né, o apoio desses profissionais para estarem aqui com a gente, né, para a gente poder conversar sobre um assunto tão delicado, tão importante, e como que nós, artistas, podemos, né, ajudar nesse cenário. Então, eu fico muito feliz, né, muito agradecida de estar aqui participando. E também, né, quero aproveitar aqui para poder falar um pouquinho do Bruno, que vai entrar aqui agora com a gente. O Bruno, ele é psicólogo, ele é formado pelo UFMG, com ênfase em psicologia clínica, tem formação complementar em educação e prevenção do suicídio, e também ele é um artista, gente, ele é diretor de teatro para pessoas com deficiência do Instituto Mano Down. Então, eu acho que esse bate-papo nosso vai ser muito enriquecedor, muito importante. Boa noite, Bruno. Bem-vindo aqui. Boa noite, Sâmia, Alex, Daniel, Lúcia. Um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Bom, galera, apresentado todas as pessoas, vamos lá, né? A gente também queria agradecer a Camila, né, Sâmia? Isso, com certeza. Camila Peixoto, que também fez uma consultoria para a gente hoje, na parte da tarde. Sim. A gente queria muito agradecer. Bruno, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória? Conta para a gente um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua trajetória na arte. Vamos sim. Então, eu me lembro bem da data onde eu comecei a trabalhar com arte, foi no dia 17 de dezembro de 1996. E eu me lembro muito bem dessa data, porque foi a primeira vez que eu fui ao teatro, assisti uma peça de dança flamenca, e o diretor dessa peça veio se tornar um querido amigo, e a partir e eu cheguei lá no teatro, e o Contra-Regra não tinha ido. Eu tinha ido a convite de um amigo que fazia parte dessa companhia de dança que ia se apresentar. Então, quando eu cheguei e eles viram que o Contra-Regra não ia naquele dia, o meu amigo me ofereceu, falou, não, conta com ele aqui, ele é muito esperto e tal, ele ajuda a gente na contra-regragem. E aí eu fiz o trabalho de contra-regra e a partir dali nunca mais eu parei. E aí eu já trabalhei com um pouquinho de tudo, desde então eu não parei de trabalhar com arte, de alguma maneira, ou como bailarino, ou como diretor de teatro para PCD, ou na produção, mas de lá para cá eu nunca parei de trabalhar com arte. Então já se vão aí 24 anos, está completando esse ano. A arte é um fator de promoção e de proteção da vida, né? Ao longo da faculdade, eu aproveitei uma série de possibilidades e alternativas de fazer essa interlocução entre psicologia e arte. Eu sempre faço essa dialética entre essas duas casas que me são tão preciosas. E aí eu resolvi compartilhar com vocês a convite do Alex. Queria agradecer ao Luiz também, que foi o colega que me indicou, já fez alguns cursos meus. Um abraço. E o que eu preparei de roteiro para compartilhar com vocês
foram 3 experiências, 2 delas minha e uma internacional. As minhas experiências, eu vou fazer o relato sobre o meu trabalho como diretor de teatro para pessoas com deficiência no Instituto Mano Down, que é o local onde eu trabalho. Tem um elenco mais ou menos com 20 pessoas, com diversas limitações, com diversas características que não faz com que elas deixem de ser seres humanos totalmente potencializados. Eu aposto nisso. E o trabalho que a gente faz no Instituto, vou apresentar para vocês como que é as adaptações que fizemos agora, em época de pandemia, em prol da saúde mental dos nossos educandos. Vou compartilhar com vocês também um trabalho voluntário que eu fiz no presídio feminino em 2016, porque estava havendo muita crise de depressão, muita ideação suicida, e aí acabaram entrando em contato comigo, me pedindo para fazer alguma coisa, e eu vou compartilhar essa coisa que eu fiz através da arte com vocês, e de uma experiência que houve em Medellín, na Colômbia. Todo mundo já deve ter ouvido falar no cartel de Medellín, quem já assistiu Narcos aí, já ouviu falar em Pablo Escobar, sabe que Medellín foi um dos lugares mais inseguros do mundo, mais violentos, e a partir de práticas culturais, de investimento público em cultura, houve uma redução de 95% nos índices de violência em Medellín. Eu fui passar o fim de semana na casa de uma querida amiga que foi minha professora na UFMG, e por acaso ela fez uma apresentação desse trabalho outro dia. Ela também muito apaixonada por arte, faz essa interlocução entre psicologia e arte, e aí, ao me mostrar essa live que ela fez, eu escolhi citá-la, Débora Rosária Barbosa, porque foi uma experiência muito gratificante para quem trabalha com psicologia, para quem trabalha com arte, poder reproduzir, poder propagar esses índices de violência tão diminuídos aí a partir de práticas da cultura. Posso começar, então? Mandar ver? Então, vamos lá. Algum comentário? Já posso ir em frente. Fica à vontade, e vai ser um prazer para a gente poder compartilhar um pouquinho, você poder compartilhar com a gente essas experiências. Acho que vai ser vai acrescentar bastante para a gente. Obrigado, Bruno. Obrigado por ter aceitado o convite. Valeu. Então, o Instituto Mano Down, uma instituição aqui de Belo Horizonte, atendemos diversas pessoas com síndrome de Down, de bebês recém-nascidos, desde o acolhimento dos pais, já na época do neonatal, até adultos, idosos com deficiência, pessoas com autismo, diversas condições. O Instituto Mano Down me convida para tentar fazer uma oficina de teatro, um programa de teatro. Inicialmente não dá muito certo, estava no começo de uma nova mudança de diretoria, e aí não teve muita adesão, e alguns meses depois, de novo, a gente tenta, e aí emplaca. E aí eu vou com uma vontade imensa de produzir. Eu já tinha trabalhado em outra instituição de 2012 a 2014, onde eu fiz uma peça chamada Afasta de Mim Esse Cálice, sobre os 50 anos do golpe de 64, que foi encenada em 2014, fizemos diversas apresentações em eventos oficiais, e aí desde 2014, quando eu saio dessa outra instituição, eu fiquei com o nome de um espetáculo na cabeça. Eu sou Chico Buarque maníaco. Então, eu fiquei com o nome de um espetáculo na cabeça. Falei assim, um dia eu vou produzir uma peça chamada Joga Asas na Geni, por causa da música Geni o Zeppelin. E aí eu fiz esse trocadilho, né? Ao invés de jogar pedras na Geni, eu vou fazer uma peça um dia chamada Joga Asas na Geni. E quando eu chego no Instituto Mano Down, o elenco, infelizmente, as pessoas com deficiência, as pessoas com síndrome de Down, de uma forma geral, são tratadas de uma forma um tanto infantilizada. Infelizmente, isso ainda prevalece. E aí saíram 1000 ideias, né? Vamos fazer Aladim, vamos fazer a Pequena Sereia, vamos fazer Shrek. E eu lá, não, vamos fazer Joga Asas na Geni. Vamos falar sobre preconceitos, vamos falar sobre liberdade de expressão, vamos falar sobre arte como potência para a gente se manifestar no mundo, para flexibilizar nossos movimentos. E aí a direção da casa topou a minha ideia, comprou a minha ideia, e ficou um pouco assim, né? Tipo, não, mas é uma música muito pesada e tal. Mas o elenco aderiu bastante, se entregou aos meus devaneios artísticos, e aí a gente começou os ensaios para a peça, né? Seleção de elenco e as primeiras aulas. Aí eu vou falar disso um pouquinho daqui a pouco, mas aí eu vou dar um salto agora para a pandemia em 2020, né? Eis que a gente está quase com o espetáculo pronto, mais ou menos 1 ano e meio,
somando férias e tal, mas mais ou menos 1 ano e meio de preparação para o espetáculo. Na hora que a gente começa a ensaiar a última coreografia, vem a pandemia e dá esse capote aí, né, que todos nós tomamos. E aí eu fui convidado para pensar num formato novo para manter as atividades de teatro com essas pessoas, porque imagina, pessoas com deficiência que passaram a vida inteira em casa, enclausuradas, vivendo muito disso que nós estamos vivendo hoje, era a condição de vida da maioria das pessoas com deficiência, ou por falta de infraestrutura, ou por vergonha da família, ou pelos preconceitos sociais, que dificulta bastante o ingresso no espaço público, né, das pessoas com deficiência. Lembrando que eu não estou falando de 2020, de alguns anos para cá, realmente houve uma abertura muito grande para que as pessoas com deficiência pudessem circular para lá e para cá e tivessem seus direitos observados, mas não é assim que aconteceu ao longo da história. Então, essas pessoas vêm de uma trajetória de vida onde elas ficaram em isolamento social por questões sociais e familiares, e aí, de repente, nos últimos anos, tem essa abertura lá no Instituto Mano Down, por exemplo, temos atividades de segunda a sexta, manhã e tarde, e aí essas pessoas começaram a entrar na agenda da vida social da cidade, da vida cultural, e de repente ter que parar e voltar para casa. E aí eu falei, claro, vou aceitar o desafio, sim, vai ser difícil, né? Imagina dar aula de teatro pela internet para pessoas com deficiência, com espaços limitados, nem todos têm muita autonomia, alguns têm algum grau de dependência de que alguém esteja ali os ajudando, auxiliando nas tarefas, ou espaço físico mesmo. Falei, vamos lá. E pensei no formato, foi o que deu para adaptar e investir nisso, que foi o seguinte formato. A gente faz votação de filmes sugeridos pelo elenco, pelas pessoas que estão participando da aula, e aí a gente vota, a gente seleciona um filme através de votação toda semana, para todos vermos e na semana seguinte fazermos uma roda de conversa sobre características primordiais dos personagens, sobre contextos do filme, o que aqueles contextos têm a ver com as nossas histórias pessoais, com a história da nossa peça Jogados na Geni, num formato de preparação de elenco, uma discussão para a gente trazer à tona emoções e sentimentos, para não deixar perder a construção do espetáculo e a mobilidade, a plasticidade daqueles artistas. Isso deu muito certo, as pessoas estão muito engajadas. Inicialmente não era feito por votação, eu selecionava um filme que eu queria discutir alguma temática com eles, e aí depois de alguns meses eu passei para esse outro formato de votação e, incrivelmente, teve uma adesão enorme. O engajamento dessas pessoas se tornou muito maior do que já estava acontecendo, pelo fato delas elegerem um filme para ser votado, e aí eu acho que essa coisa de, eu gosto de tal filme, e aí eu faço campanha para ele, aumentou drasticamente o número de pessoas que assistia e que participava do debate. Isso teve um efeito muito positivo no que tange a questão da ansiedade, da depressão, não só das pessoas com deficiência por estarem presas em casa sem muita mobilidade, mas dos seus familiares, que também estão em casa, em sua maioria. Incrível, Newton Figueiredo Costa. Newton, um abraço, querido. Incrível como a inserção cultural salva vidas. E aí, essas pessoas muito ansiosas, deprimidas, e os seus familiares também muito aflitos, né, sem saber o que fazer. O que a gente vai fazer esses meses todos, com esse tanto de gente dentro de casa? Essas pessoas que estavam acostumadas a ir para o Instituto Mano Down, ficar lá o dia inteiro, fazendo uma atividade atrás da outra, e agora não tem nada para fazer, não pode nem sair para ir na esquina. Então, no Instituto Mano Down, temos aula de teatro, slackline, capoeira, zumba, canto, coral, dança de salão, yoga, culinária, fotografia, xadrez, e os meus colegas que eu não citei aqui as suas atividades, me perdoem, mas é porque são muitas, eu nem consegui me lembrar de todas. Estamos dando as aulas regularmente, através de plataformas virtuais, e isso tem tido um efeito muito positivo para as famílias. Famílias entram em contato, a gente tem grupos de WhatsApp, e eles compartilham muito a positividade dessas atividades na qualidade de vida desses educandos. Então, ao invés de ficarem amuados em casa, sem muita coisa para fazer, a gente comprou essa ideia de converter num formato, adaptar num formato possível, para que possamos manter essa interlocução e esse cuidado mais fluido com a saúde mental dessas pessoas, para que quando voltemos, acredita-se, né, que estaremos um tanto sequelados em alguma medida,
Eu não tenho saído de casa, as poucas vezes que eu saio, é difícil aquela onda de informações, pessoas indo e vindo, para quem está acostumado só a ficar sozinho em casa agora, nesses tempos. Então, a gente apostou em manter essas atividades para que não se perdesse a plasticidade da criatividade, do desejo de fazer arte dessas pessoas. Algumas coisas surgiram em reuniões de equipe do Instituto por causa de falta de infraestrutura, falta de suporte de algumas famílias que não ficam o tempo todo ali com educandos que são mais dependentes e tal. E na semana passada mesmo, eu conversei com uma pessoa que apontou isso na reunião, apontando isso como a gente deveria, de alguma maneira, tentar engajar mais esses familiares para que eles deem mais suporte e tal. E aí, num determinado momento, eu defendi a questão, porque essas pessoas, elas teriam que ficar o tempo inteiro, então, porque são atividades todos os dias, durante horas. E aí os familiares que acompanham ficam responsáveis pelos cuidados das pessoas com deficiência, que estariam fazendo essas atividades e são mais dependentes, precisariam ficar à disposição o tempo todo, isso não é possível. E aí eu falei muito do afeto, da questão afetiva, que mesmo para as pessoas mais dependentes, que não têm tanta autonomia e ficam ali menos participativas, ter esse encontro afetivo, ter esse acolhimento afetivo já é o suficiente para engajar essas pessoas e tocá-las, fazer com que elas se sintam incluídas, com sentimento de pertença. Mesmo que elas não consigam mexer no computador direito, mesmo que elas estejam ali atrás da tela sozinhas, já valia muito a pena ter esse despertar afetivo nos momentos das atividades. Do ponto de vista psicológico, né, fazer isso, convidar essas pessoas a manterem essa rotina de atividades, vai influenciar na concentração, na cognição, na manutenção da linguagem, na construção de narrativas, na criação de discursos que diga respeito dos filmes que estamos vendo. E o que a gente observou foi um aumento na disponibilidade de fala mesmo desses educandos ao contarem as histórias dos filmes. Ao narrarem o que mais gostaram, qual personagem chamou mais atenção, por quê, etc., algumas pessoas mais inibidas e que às vezes até com, vamos chamar de mudez seletiva, que tinham mais dificuldade de se expressar em público, ficavam mais quietos, não participavam muito, muitos começaram a narrar melhor, falar muito mais, contar as histórias com mais propriedade, e porque é um momento de encontro também, né? Então tá todo mundo sozinho, naquele recorte de tempo a gente vai entrar na atividade e vai ter um encontro com dezenas de pessoas que são pessoas queridas, com quem conviviam antes diariamente. Essa construção dessa percepção sobre o filme, sempre trazendo um convite, sempre estendendo um convite para que eles pensem nas características daquele filme, nas questões, na problemática do filme, também pensando nas suas próprias histórias. Então, quando era um filme que tinha alguma coisa acerca de preconceito, de violência racial, a gente traz isso para a roda de conversa, para que eles possam recuperar o que a gente fez no início da montagem. Vou voltar para o Joga Asas na Geni. O Joga Asas na Geni, para quem não conhece, é a música Geni o Zeppelin, do Chico Buarque, para mim um tratado antropológico, sociológico, filosófico, um espetáculo a céu aberto. E eu escolhi essa música para falar sobre preconceito mesmo dessas pessoas com deficiência, contra essas pessoas com deficiência. E aí eu os convido, a metodologia que eu usei para a montagem do espetáculo, para a própria preparação de elenco, foi roda de conversa, para que eles pudessem contar suas trajetórias de vida, onde aconteciam preconceitos nas escolas, na vida pública, em lugares que frequentavam, isolamento, como eles se sentiam, que emoções decorriam desses preconceitos sofridos. E aí, através disso, por exemplo, vamos supor que alguém contou lá que sofreu preconceito porque uma vez foi o único aluno da salinha da escola particular onde estudava que não foi convidado para uma festa de aniversário. E isso é um trauma muito pesado para essa pessoa com deficiência. E aí, ao contar isso, que emoções surgiram? Raiva, revolta, vergonha, medo de nunca ter um amigo, medo de não ser aceito pelas pessoas e tal. E aí, o que dava vontade de fazer, né? Tomado por essas emoções, sentimentos. Dava vontade de ir lá e xingar, bater, e etc. e tal. Mas e aí? Isso ia prejudicar alguém?
Ia, né? Porque ia quebrar alguma coisa, ia ofender alguém e tal, então não é uma alternativa muito positiva, muito legal. Que outra coisa a gente poderia fazer que não prejudicasse ninguém e que convidasse as pessoas para ter um diálogo a respeito disso, né? Dessa vivência de preconceito? Aí vinha outra pessoa e sugeria: eu acho que podia chegar na professora e falar: professora, eu fiquei triste porque não fui convidado para festinha de aniversário, só eu não fui, etc e tal. Isso ia prejudicar alguém? Não, não ia prejudicar ninguém. Então, vamos pensar nisso daí e levar isso para frente. O que mais poderia ser feito? Se fosse eu, fazia uma festinha de aniversário e convidava todo mundo para eles aprenderem como é que se faz, como é que se trata as pessoas com igualdade e tal. E a partir dessa roda de conversa, a gente foi construindo uma sensibilidade mais acurada, mais apurada, mais filtrada dessas emoções que eram tão caras, tão pesarosas para essas pessoas que sofreram desses preconceitos. E muitas dessas pessoas era a primeira vez que estavam podendo falar sobre essas vivências de preconceito, de exclusão, de serem marginalizados, de não poderem pertencer a um grupo, de não poderem estar ali. Eu compartilhava muitas experiências também na outra instituição onde eu trabalhei de 2002 a 2014. A gente fazia incursões na vida cultural da cidade. Eu levava, por exemplo, o meu elenco, os alunos, para vernissagens e exposições. Eu me lembro que a gente foi assistir a exposição do Escher, a magia de Escher. E chegando lá, nós sofremos preconceito do público que estava lá na exposição. Eu me lembro que tinha uma queridíssima pessoa, que se alguém tiver notícia dela, mande um beijo, Rafaela Tomasi, que fazia parte do elenco, e ela era muito desinibida, muito desenvolta, e de repente a gente escutou duas senhoras muito bem vestidas, cheias de pérolas, falando assim: essas pessoas são muito sem noção, por que tem que trazer essas pessoas retardadas aqui para ficar atrapalhando? Olha isso, que bagunça que tá isso daqui. E aí essa Rafaela Tomasi escutou isso, olhou para mim assim, eu olhei para ela, eu sabia mais ou menos o que ela estava querendo dizer com aquele olhar. Ela foi lá, se encaminhou até essas senhoras, bateu no ombro de uma delas, elas olharam, aí ela deu um sorriso e falou assim: a gente tá aqui porque a gente pode, sua idiota! E virou as costas e voltou para o nosso grupo. E aí todo mundo viu isso acontecendo. E aí essas senhoras ficaram muito constrangidas e acabaram tendo que sair da galeria, da exposição, porque realmente foi uma cena de preconceito pesada. Elas falaram isso alto para todo mundo escutar. E eu me lembro da diretora dessa instituição ficar muito brava, muito envergonhada, assim. Eu falei: não, você tem que ficar envergonhada, não. Quem tem que ter vergonha são as pessoas que estão fazendo isso com PCDs aqui numa galeria de arte. Que é isso? Como assim? Mas, enfim, voltando para o Joga Asas na Geni. Então, os movimentos coreográficos da peça Joga Asas na Geni foram criados a partir dessa roda de conversas acerca dessas emoções e sentimentos que essas pessoas traziam dentro de si, que poucas vezes puderam extravasar, poucas vezes puderam contar suas histórias de vivências de violências, sejam físicas, psicológicas, e fomos construindo cada movimento, cada trechinho da música, pensando nessas emoções e sentimentos, pensando em formas de demonstrar com o corpo o que nós estávamos sentindo e o que nós queríamos dizer com aquilo. Então, fomos construindo a peça Joga Asas na Geni, que é uma peça com trilha sonora do Chico Buarque, e aí no meio dessa peça, eu voltei a dançar flamenco. No meio da construção dessa peça, eu voltei a dançar flamenco. O flamenco é uma das grandes paixões da minha vida. Eu sou flamenco maníaco também, fazia muitas horas de dança antes da pandemia começar. Agora não dá, porque senão o vizinho de baixo me expulsa aqui, porque é puro sapateado. Mas aí eu mesclei músicas do Chico Buarque com músicas de flamenco, uma delas chamada Clandestino, cantada pelo José Mercé, uma música do Manu Chao, que é uma música clandestino, que conta a história de imigrantes, de pessoas que sofrem preconceitos ao irem para outros países para trabalharem, viverem suas vidas lá. E aí, o último espetáculo, a última apresentação que a gente fez foi no Carnaval agora, no Carnaval do meu querido amigo Saulo Laranjeira. A gente fez essa apresentação dessa música no Carnaval dele aqui em BH, e era a penúltima do espetáculo. E aí a gente teve que parar, interromper e fazer essa conversão para esse formato que eu falei com vocês, de elegermos filmes para serem assistidos, para a gente continuar as atividades do teatro.
Bem, a arte sempre como possibilidade de simbolizar e representar emoções e sentimentos, é uma forma de sublimação, é uma forma da gente convergir para fora aquilo que a gente está sentindo dentro, é uma forma de interlocução, de dialética com o mundo, onde a arte toca e a pessoa não fica mais do mesmo jeito, né? Onde a arte toca, tem alguma coisa diferenciada ali que tem um efeito muito sublime, muito categórico sobre a percepção das pessoas sobre si mesma e sobre o mundo. Bem, já falei pra caramba sobre a experiência aqui no Instituto Mano Down, vou compartilhar agora com vocês a experiência que eu tive como voluntário no presídio feminino. Em 2016, eu comecei a dar palestras e minicursos sobre o tema, né, de prevenção de suicídio, de valorização da vida, promoção de vida, e aí esse presídio feminino aqui na região metropolitana de BH tinha uma pessoa que trabalhava outras questões lá, que me conhecia. E aí essa pessoa me indicou, a direção entrou em contato comigo, e durante alguns meses, se eu não me engano, durante uns 4 meses, eu fui semanalmente a esse presídio, para poder... Inicialmente não era isso. Inicialmente eu fui lá para fazer uma roda de conversa, uma sensibilização, porque elas estavam muito deprimidas, com muita ansiedade, não estavam nada bem. E aí eu fui para fazer uma sensibilização. Eu levei uma música para trabalhar com elas, uma música que fala de uma trajetória, uma música chamada Desenredo, do Dori Caymmi. E aí eu levei essa música e trabalhei com elas verso a verso algumas privações de liberdade, algumas dependências do outro, algumas esperanças, quebra de expectativa, e a gente fez isso no formato de roda de conversa, roda no sentido de todo mundo poder ver a cara um do outro, de não ter um formato onde na ponta vai ser uma pessoa, você e eu, por exemplo, falando na ponta. Não, eu estou no meio, em qualquer lugar, eu me movo, e todo mundo pode se ver, e todo mundo pode falar, todo mundo pode se manifestar. Então, esse formato de roda de conversa é uma coisa que eu gosto muito, porque isso realmente tem efeito sobre o grupo. Ao invés das pessoas sentarem em fileira, sentar em roda, já tem um efeito sobre as pessoas. E aí, ao levar essa perspectiva de sensibilização para essas mulheres, né, privadas de liberdade, e perguntar como anda a vida, como vocês estão se sentindo, o que é isso que vocês estão sentindo, que algumas não estão conseguindo se manifestar, a comunicação não anda muito boa e tal, o que está acontecendo. E aí, ao final dessa roda de conversa, eu fiquei muito tocado, porque eu me lembro delas falando uma coisa que eu nunca vou me esquecer, elas falando algo mais ou menos assim: isso que nós estamos tendo aqui hoje é um processo de ressocialização. Por favor, volte e nos dê mais atenção, volte, faça mais a sua arte com a gente, porque isso aqui faz muito bem. Nós estamos nos sentindo muito diferentes, porque foi uma atividade com muitas horas de duração. Então, depois da roda de... Não é depois que acabou a minha preleção, as coisas que eu queria compartilhar... elas se manifestaram sobre como elas estavam se sentindo a partir daquele contato. Então, elas começaram a falar que estavam se sentindo muito diferente por poderem pensar através de uma música que eu tinha levado para a gente fazer essa sensibilização, através da arte, poderem se manifestar, poderem usar a criatividade, etc. Aí eu topei o desafio e fiquei voltando lá por uns 4 meses, mais ou menos, e aí a gente começou a preparar uma apresentação para que fosse feita no dia que ia ter, no Dia das Crianças lá, ia ter uma apresentação delas para os filhos. E aí a gente ficou alguns meses preparando essa coreografia com aquela música Terra, do Caetano Veloso, não só pelos versos iniciais, né? Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que aparece inteira, mas por toda a trajetória da música também. A música é um passeio, né? É quase um conto. A gente construiu isso e trabalhamos através das rodas de conversa, no mesmo formato lá do Joga Ases da Geni, lembrando das histórias de vida, lembrando das possibilidades de extravasar isso através da arte, lembrando das emoções e sentimentos que estavam retidos ali, dentro delas, por causa das violências sofridas e etc. Só lembrando que a maioria das mulheres que estão presas, elas estão presas por se deixarem prender para que os seus companheiros não fossem presos, porque a pena é menor e etc. e tal. Então, tudo isso reprimido demais, tudo isso doído, sofrido demais, que elas tinham silenciado durante tanto tempo,
começou a poder aparecer nessas rodas de conversa. E aí também criávamos os movimentos das coreografias a partir disso que encontrávamos nas rodas de conversa sobre as suas próprias histórias de vida. E aí foram meses muito gratificantes, o clima lá mudou entre elas mesmas, elas relatavam o quanto elas estavam conseguindo se comunicar melhor, o quanto elas estavam conseguindo ter um diálogo interno com as suas crenças, com seus medos, com as suas culpas, com a possibilidade de negociarem consigo mesmas as suas questões. E uma coisa muito importante que a gente precisa pensar quando a gente está em estado de sofrimento, né, pelo motivo que seja, a gente precisa se perdoar, porque ninguém é perfeito, ninguém é ideal, ninguém consegue fazer tudo o tempo todo da melhor maneira possível. Então, trabalhando esses quesitos com essas mulheres privadas de liberdade, elas puderam perceber que ali, dentro dos seus corpos, ainda existia muita humanidade, ainda existia muita sensibilidade, ainda tinha gente. Eram pessoas de pele e osso, né? De carne, osso, pele, tensão, arrepios na pele, medos e etc. Eram seres humanos. Isso não se perdeu porque elas estavam ali privadas de liberdade. E foi muito gratificante fazer esse trabalho, porque a cada semana que eu tinha que me levantar 4 horas da manhã para ir para uma outra cidade aqui perto para fazer esse trabalho, eu ia com muita vontade, com muita gana, com, sabe, muita sede de ver o que eu ia encontrar ali naquele dia, naquele momento, que dizia respeito da possibilidade de uma sublimação, de se pensarem de uma maneira diferente e construírem um raciocínio diferente sobre como poderiam ser as suas vidas num futuro, a partir de escolhas pensadas e articuladas. Bem, eu não vou poder falar muito, eu falo demais, sou bastante prolixo, então agora eu vou passar para a parte que eu vi a minha querida amiga Débora Rosária Barbosa falando sobre arte salva almas e vidas. Ela traz, nessa apresentação que ela fez, um recorte do discurso do Tedros Adhanom, que é o diretor-geral da OMS, dizendo do agravamento de saúde mental na população, aumento de depressão, aumento de ansiedade por causa do isolamento, medo de contágio, perdas familiares, perdas financeiras, que esses quesitos tinham impacto já antes da pandemia. Com a pandemia, triplicou o efeito, triplicou o impacto. Então, o nível de sofrimento, de tensão, de estresse das pessoas pós-pandemia piorou muito, elevou demais os índices de depressão, ansiedade e outros sofrimentos mentais. A importância de nós falarmos, né? Vamos falar um pouquinho aqui de política, não de política partidária, não vou defender nem atacar ninguém aqui, não é esse o objetivo, mas da importância dos nossos governos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, se conscientizarem da necessidade de investir em saúde mental, em saúde pública no Brasil. Em saúde pública de um modo geral, em saúde mental ainda mais. Atualmente estamos vendo uma desarticulação da rede substitutiva do Serviço de Saúde Mental no Brasil, com redução de verbas, a canalização dessas verbas para outras entidades que não têm um preparo científico, não têm muita apropriação metodológica para fazer as coisas acontecerem. É imprescindível que os nossos governantes, na esfera municipal, estadual e federal, tomem consciência da importância dos altos investimentos necessários para a saúde mental e em empregabilidade, porque na hora que acabar a pandemia, vai estar todo mundo, me perdoe a palavra que eu vou usar, é para chamar atenção, vai estar todo mundo sequelado, está todo mundo dentro de casa agora, está todo mundo vendo um tanto de coisas, não concordando com um tanto de coisas, revoltado com um tanto de outras. Então, na hora que acabar a pandemia, vai ter que haver um investimento maciço do governo em saúde mental, para que as pessoas possam ter espaço aonde recorrer, as pessoas possam ter atendimentos, as pessoas possam ter esperança de irem a um lugar para serem atendidas por causa do sofrimento que a pandemia promoveu neste momento. Deixa eu ver mais o quê. No site da OMS,
quem tiver interesse, está lá no site, a cartilha que a OMS fez sobre estratégias para autocuidados nesses momentos de pandemia. Então, cuidados para estabilizar a saúde mental, como rotinas de exercício físico, manter alguma atividade de lazer, ainda que essa atividade de lazer seja fazer uma videochamada com algum amigo, com alguma amiga, para trocar uma ideia, para quem já é maior de idade, tomar um vinhozinho, comer um queijozinho, para quem é menor de idade, tomar um refrigerante, tomar um suco. Manter a atividade de lazer, qualquer que seja ela, mas com uma consciência também, né? Não é entrar naquelas crises de ansiedade, de compulsão, onde a pessoa, eu gosto de jogar, então eu quero jogar 16 horas por dia, porque eu estou estressado e ansioso. Lamento informar, não vai melhorar a situação, não, vai piorar. Voltando, então, cartilha de autocuidados da OMS, rotina de exercícios físicos, lazer, relaxamento, procurar notícias boas, não ficar só trocando de jornal em jornal na televisão, para ficar vendo catástrofe em cima de catástrofe, em cima de catástrofe, em cima de catástrofe. Mas buscar conteúdos positivos, pertinentes. E o papel da arte muito importante nesses momentos. A música, o cinema, o próprio teatro, tem um tanto de peça, né, que é filmada e tal, e tem alguns artistas que estão adaptando seus formatos para a virtualidade de 2020, esse ano tão atípico. E aí, a importância da arte, né? Vocês já imaginaram, presos dentro de casa, sem muita coisa para fazer, se a gente não tivesse música, se a gente não tivesse poesia, livros, filmes, séries e etc., como que ia ficar um pouquinho mais complicada a nossa situação? Em termos de pandemia, eu acho muito importante a gente ressaltar o destaque que a arte tem, né? Que ela pode promover uma estabilização, uma forma da pessoa extravasar, uma forma da pessoa se pensar, uma forma da pessoa dialogar, ter uma comunicação. Tem pessoas que estão sozinhas na pandemia, que usam muito de arte, de conteúdos artísticos para passarem os seus dias. Então a arte salva, sim, salva vidas, salva almas, salva relações humanas, porque nesse estado de tensão que nós estamos nesse ano, se não houvesse a possibilidade desse diálogo com conteúdos pertinentes que são tão veiculados com a arte, sensibilidade, ia ficar muito complexo, né? E aí eu vou passar agora para finalizar, acho que o meu tempo já deve estar acabando, eu vou falar de uma experiência que aconteceu em Medellín, na Colômbia. O cartel de Medellín foi um dos cartéis de narcotráfico mais conhecidos do mundo, se eu não me engano, na década de 80, estava em alta. E aí, o que aconteceu? Aquela cidade que era talvez a cidade mais violenta do mundo, onde mais despautérios aconteciam. Estou lendo uma pergunta aqui. Vou comentar sobre paralisia e medo. Já te falo, tá, Adriana? O que aconteceu lá em Medellín que transformou a vida da cidade? Houve um aumento drástico de 0,6% para 5% em educação e de 12% para 40% do PIB local para cultura e arte, da distribuição de verbas, né, da região de Medellín. Houve um aumento de 12% para 40% das verbas de cultura e arte. Nas comunidades, né? Se implantou nos territórios, nas comunidades, centros de lazer, praças com atividades físicas, com brinquedos, bibliotecas, brinquedotecas, convite as pessoas a participarem eu não sei exatamente o que foi feito, mas tem muitas coisas que dá para se fazer, né? Convidar jovens para produzirem arte, festivais de música, festivais de dança, festivais de literatura, gincanas culturais, e mobilizou-se essas comunidades para que houvesse uma participação mesmo, uma adesão a essa ideia. E isso gerou uma queda de 95% na violência de Medellín ao longo de 20 anos. Não é um estudo curto, né? Longitudinalmente é um estudo bastante considerável, o tempo de observação desse estudo, e houve uma diminuição de 95% dos índices de violência apenas com essa multiplicação dos números de investimento público na cultura e na arte.
quando o secretário de Cultura da Colômbia esteve aqui no Brasil, numa das fases lá no Rio de Janeiro, de controle da violência no Morro do Alemão, onde a polícia subiu com 2.000 militares, né, 2.000 soldados, o secretário de Cultura da Colômbia estava no evento no Rio de Janeiro e ele perguntou: por que não 2.000 maestros? Por que não invadir o morro com 2.000 maestros? E aí eu fiquei pensando muito maestro, tanto maestro músico, quanto maestro de maestro professor mesmo, ser um maestro, né? Por que não superlotar com 2.000 professores, com 2.000 artistas, os lugares que são lugares reconhecidamente de muita violência, para que se possa engajar essas comunidades a extravasar isso através de outras linguagens, através de outras leituras. Sem sombra de dúvida, a arte salva demais, e através de hip hop, roda de conversa, teatro, canto, dança, capoeira, tem uma infinidade de coisas que a arte pode promover nesses lugares. E aí vem o senhor Vygotsky, né, que o Vygotsky é um dos estudiosos da psicologia, um dos nomes que mais contribuiu com o desenvolvimento, com a educação na psicologia, e ele tem a arte como potência para a transformação do humano. Pela sua capacidade de múltiplas significações, ele toma a arte como uma missão, né? A missão da arte é promover transformação e elaboração das questões humanas que são individualmente subjetivadas, mas são compartilhadas socialmente, e a arte é a melhor ponte para essa subjetivação dessas questões tão humanas. Ele aponta a importância da função social da arte na vida das pessoas como um subsídio através do qual o material humano pode ser desdobrado, pode ser refinado, lapidado, metabolizado. E aí tem uma frase que eu gosto muito dele, que estava nessa apresentação da amiga e colega Débora Rosária Barbosa, onde ele diz que o milagre da arte lembra a transformação da água em vinho. A verdadeira natureza da arte sempre implica algo que transforma, que supera o sentimento comum. Esses sentimentos de medo, dor, inquietação, aflição, essas dúvidas existenciais e etc., através da arte a gente encontra muitos diálogos. O Freud dizia, né, que onde quer que ele chegasse com a psicanálise, um poeta sempre chegou lá antes dele. Então a arte tem esse atributo, essa magia, essa luz que ilumina essas sombras tão difíceis de serem vistas, muitas vezes, e eu não consigo me pensar num mundo sem arte, eu não sei como seria viver sem arte, não dou conta. Infelizmente, a gente tem visto um movimento de ataque aos artistas e à produção artística de uma forma muito violenta, de uma forma muito grotesca. Eu vi hoje uma enquete que algum jornal fez perguntando se as pessoas achavam que teatro e dança era algo importante para ser ensinado nas escolas. E mais de 85% das pessoas disseram não era importante ensinar arte, dança e teatro em escolas. É uma tristeza muito grande, é uma perda de possibilidade de simbolismo, né? Mas a arte sobrevive, ela sobreviveu até aqui, os artistas sobreviveram até aqui, e em momentos de maior repressão, é um momento onde a criatividade sempre esteve mais em alta ao longo da história, e vamos que vamos, sobrevivendo a esses ataques e fazendo da arte como é que eu posso dizer? Uma asa para que a gente possa continuar os nossos voos internos, os nossos voos para dentro. Bem, eu acho que já deu meu tempo de fala. Peço desculpas se eu tiver ultrapassado muito, e acho que agora vão ser feitas algumas colocações, algumas perguntas. Eu abro para os colegas voltarem. Bom, vamos jogar asas, né, gente? Vamos jogar asas. Bom, agora está aberto a discussão, galera. E a gente tem agora 10 minutinhos de discussão, tá? E aí, achei muito interessante, Bruno, a colocação desse ministro da Cultura de Medellín, que eu não conhecia. Por que não 2.000 maestros? Nós temos aí uma maestrina aqui com a gente agora, que acho que veio para essa live por algum motivo, né, Sâmia? Então, por que não invadir esses lugares com maestros, com atores, com bailarinos, com cantores? Por que não? Né? Sim.
Outra pontuação sua que me chamou muita atenção foi a questão do entendimento que a gente tem hoje da importância da arte nas escolas e o quanto isso realmente pode salvar. A gente tem vivido no Garotadão a cada dia situações que têm mostrado isso, que a arte realmente salva. Nós temos histórias de educandos que viviam em lugares extremamente inóspitos, né? E a gente conseguiu, através da cultura, mudar a realidade dessa criança e tudo mais, ouvindo a família, atendendo a criança. E, enfim, muito, muito importante isso que você trouxe para a gente. Muito importante porque a arte ela proporciona esse espaço de mobilidade social, né? Então, você imagina crianças e adolescentes que não têm muito sentimento de pertença com grupos, de repente ela ter acesso a alguma atividade artística pode mudar a vida dessa pessoa completamente. Ela aderir a essa ideia de que é possível, sim, fazer alguma coisa com aquilo, é possível expressar os seus sentimentos de outra maneira. Isso muda, isso transforma vidas. Sim, perfeito. Durante a live, durante sua fala, teve uma... Eu não consigo ter acesso aqui, Daniel. Você consegue colocar uma observação que a Maria Célia fez sobre a arte muda o mundo? Deixa eu ver se é essa. É essa aí. Muito. Por que você acha que realmente muda o mundo, Bruno? Nossa. Bem, porque eu acho que quando a gente sai na rua, vamos falar de espaço público, né? Quando a gente sai na rua e vê as coisas coloridas, e vê outdoor, e vê prédios coloridos, e vê um espaço público, um espaço pensado arquitetonicamente, etc., isso é arte. Isso também é arte. Então, imagina, você sair, tá tudo cinza, ou tá tudo numa leitura só, tá tudo igual, sem dissonância, sem um convite para pensar as coisas de uma maneira diferente, sem uso da criatividade, sem música, sem cinema, sem teatro. Eu acho que eu não sei dizer como seria o mundo sem arte. A arte já mudou o mundo, a arte já transformou o mundo. Quando a gente pega, por exemplo, quando vamos a exposições de pintores antigos, de milênios atrás, séculos e séculos atrás, e eles estão lá representando. Você vê, por exemplo, num momento tão violento quanto a Idade Média, você pensar aí num cara pintando a Capela Sistina, você pensa aí contando a história a partir de um outro ponto de vista, a partir de um outro olhar, de um outro recorte, é quase que inocular uma pílula de uma levitação, de uma subjetivação diferente para as pessoas. Você tocá-las com a possibilidade delas verem aquilo ali um pouquinho diferente a partir da sensibilidade de um artista que retratou alguma coisa de uma maneira diferente. Você pega aí, por exemplo, autores da literatura, você pega um Shakespeare, você pega um Fernando Pessoa, você pega um Chico Buarque, que é o meu preferido, a capacidade que essas pessoas têm de dizer sobre os nossos sentimentos, sobre as emoções, né? Porque eles falam de algo humano, demasiado humano. Eles não estão ali contando a história de alguém em particular. Eles falam de sentimentos do mundo. Você pega o livro, por exemplo, do Drummond, Sentimentos do Mundo. Eu gosto muito desse conceito, né? De sentimentos do mundo, falar de sentimentos do mundo. Você pega os sentimentos do mundo e, através da arte, você debulha isso. Você purifica isso, você faz uma ourivesaria com esses sentimentos do mundo e oferece às pessoas uma visão extraordinária sobre aquilo que elas têm dentro de si e muitas vezes não conseguem enxergar. Não estão enxergando o que é aquilo do qual elas não conseguem dizer. E através da arte, muita coisa pode ser dita. E mudada também, né? Sim. Sim. E é bacana, né, Bruno? Porque além, né, dessa questão de arte salva, né? A arte transforma, mas eu acho que, sobretudo, também a arte, ela acolhe, né? E ela vem muito com isso que você disse. De muitas vezes a arte diz o que a pessoa não consegue dizer, né? Ela não consegue achar uma forma de expressar aquilo, mas às vezes ela escuta uma música, ela lê um poema, ela vê uma pintura, e aquilo ali fala por ela. Sim. Então, né, até nessa temática nossa, né, com essa questão, né,
de Setembro Amarelo, eu acho que a arte ela é muito importante agora, a arte é muito importante na questão da pandemia, porque e se não fosse essas manifestações artísticas, essas lives, né, que têm feito tanto sucesso, né, o que seria de nós todos, né, no geral? Sim. Sim. Eu queria responder brevemente, eu não vou poder aprofundar muito, mas teve uma pessoa que perguntou sobre paralisia e medo, né, que ela se paralisa, inclusive, diante desses conteúdos de arte. Isso, ó, Adriana Laudares. Bruno, e quando o medo te paralisa? Tenho depressão que você gravou muito, mas me paralisou diante das coisas de arte que eu sempre amei. Eu estou entendendo que nesse momento de pandemia, você teve a sua sensibilidade um pouco mais aflorada, está mais intenso. Claro que a arte tem um papel fundamental nisso, claro que se você procurar uma leitura, ou uma música, um filme, uma série de um clima mais ameno, por favor, não vai pegar muito pesado consigo mesmo, vai em busca de um conteúdo que cause apaziguamento, que cause um pouco de acalmia, reflexão, mas se você está com essas emoções tão afloradas, procure uma terapia, um processo terapêutico, ainda que seja para começá-lo online. Muitas pessoas estão com muita resistência de dar início a processos terapêuticos online, por questões óbvias, né? Por não conhecer pessoalmente, fica mais delicado, talvez alguma inibição, mas é muito importante buscarmos apoio com profissionais também, se você está com essa sensação depressiva ou ansiosa, muito agravada, está muito triste, não está conseguindo lidar com isso sozinha, busca ajuda. Tem um tanto, se você tiver infraestrutura financeira para fazer isso e pagar um profissional, um preço de mercado, você vai encontrar diversos. Se você não tiver condições, você vai encontrar uma rede de atendimento psicológico a preços sociais, que seguramente você vai encontrar profissionais muito qualificados que vão conseguir te atender a preços módicos, e buscar ajuda. E, eventualmente, não estou me referindo para você, Adriana, tá? Mas, em geral, eventualmente buscar até uma consulta médica mesmo, uma avaliação, para verificar alguma medicação que seja possível para aliviar um pouquinho essa dor que está excessiva nesse momento, para que, ao reduzir essa dor que estiver muito excessiva e for validado e legitimado como uma medicação prescrita por um médico, para que isso possa diminuir um pouco, e aí sim a pessoa ter um tempo de respiro, um pouco de alívio, para poder começar a fazer novos movimentos. Ótimo, Bruno. A gente também hoje teve uma consultoria, antes de você responder essa pergunta, a gente teve uma consultoria hoje também com a Camila. Camila, Samir, me ajuda a lembrar o nome. Camila Peixoto. Ela disponibilizou para a gente um material que a gente vai disponibilizar aqui também na página do Projeto Garoto Cidadão, viu? Com telefones, com orientação, com todo o material da... Qual que é o site mesmo que ela disponibilizou para a gente? Me ajuda a lembrar aí, Samia. Ela disponibilizou um site para a gente vai disponibilizar esse material aqui na página, viu, gente? Então, se vocês precisarem de qualquer informação sobre o assunto... Vitaleri, o site que ela mandou para nós. Qual? Vitaleri. E a gente vai disponibilizar algum material aqui, viu? Uhum. Dani, qual é a outra pergunta que tinha aí pra gente? Era um comentário. Um comentário. Eu estou sem acesso aqui à tela. Sim. A Adriana está falando que ela já está fazendo terapia e acompanhamento médico. É exatamente no ateliê dela que ela não está conseguindo atuar. Bem, aí você está falando de inspiração, né? Você está falando que você está com um bloqueio criativo, você não está conseguindo extravasar através da sua arte a linguagem que você transmite, que você constrói e tal. Eu faço muito esse trabalho com artistas, eu atendo vários artistas da dança, da música, e faço um trabalho quando eles estão com esse tipo de bloqueio, muito focado nos conteúdos imaginários que estão acontecendo ali, que estão causando ansiedade, que estão causando depressão e etc., para que se possa falar um pouquinho disso, para que possa ser visto, né? Para a gente ter a formação de uma imagem mental, de algo que está sendo insuportável. Para quem é artista, está muito difícil, gente. Eu sou psicólogo, mas antes de ser psicólogo, eu sou artista há muito mais tempo.
E está muito difícil. Ver a violência que a arte, que os artistas estão sofrendo, ver esse pouco caso com a cultura, com a educação, com a ciência, etc., é muito doloroso para quem tem a sensibilidade um pouco mais aflorada a ponto de ser artista. Está muito difícil. A gente precisa encontrar em pares. Tem uma coisa que eu costumo falar, eu sempre não, às vezes, sempre que possível, eu incentivo muito os pacientes a falarem das emoções. Como é que tá as emoções? O que é isso que você está sentindo? O que você gostaria de dizer que não pode? O que está difícil demais falar, que não está saindo, está preso na garganta, está nesse nó aí dentro do peito e tal? Porque quando a gente fala, coloca essas revoltas, esses sentimentos para fora, é uma forma de vê-los, é uma forma de poder interagir com eles a partir do momento que eles são postos para fora. E aí a gente consegue ter uma interlocução com isso. Eu sugiro que você converse com a sua terapeuta, com o seu terapeuta a respeito disso, né, sobre essas coisas que estão sendo impeditivas para você dar fluência na sua arte, na sua criação, para que você encontre modos de dizer disso de uma outra maneira. Eu não sei, você trabalha com o quê? Você é pintora, você é artista plástica, com esculturas, com poesia? O que você faz no seu ateliê? Eventualmente, investir um pouquinho em algo mais abstrato, que diga respeito de coisas não verbais, não sei. Se você fosse meu paciente, seguramente eu ia desdobrar isso muito com você e a gente ia conseguir encontrar uma maneira de representar isso que você não está conseguindo fazer de forma tão fluida da maneira que conseguia antes, mas investe nisso, de olhar para esse não verbal, de olhar para algo mais abstrato, leva isso para a sua terapia, que talvez te ajude a encontrar um viés aí pelo qual você possa dar umas pinceladas nesses temas que estão te paralisando. Ótimo. Pessoal, nós colocamos aqui no GC, de cada um, a gente tem o nosso Instagram. A gente colocou esse Instagram porque a gente quer ouvir o feedback de vocês. Para a gente que está trabalhando agora com o Setembro Amarelo, lidar com esse tema, como a Sâmia mesmo disse, dá um pouco de receio para a gente. E a gente colocou esse Instagram para que a gente possa ouvir a opinião de vocês, sugestões para que a gente possa desenvolver outras ações ao longo dos do mês no Projeto Garoto Cidadão. Então, é interessante entrar aí, comenta sobre a live, o que vocês acharam, o que pode melhorar, e aí a gente vai fazer esse trabalho ao longo do ano aí, viu, pessoal? Queria muito agradecer a todos. Lúcia, você quer dar o nosso último recadinho aí? Eu quero. Queria agradecer o Bruno. Bruno, fantástica a tua fala. Eu acho que ela traz uma experiência, né, que coloca a arte no lugar da potência, né, quer dizer, como um veículo de possibilidades, né, muito legal, de possibilidade de ressignificar as histórias das pessoas, né, e aí seja lá, né, você está falando do Mano Dao, você está falando das mulheres privadas de liberdade, né, quer dizer, né, ressignificar as histórias de preconceito, as histórias de violência, né, com a experiência lá que você citou de Medellín, né, eu acho muito interessante essa possibilidade, e de fato eu coaduno com você, eu acho que a arte é o que vai nos salvar, né, eu acho que a gente realmente, é uma tristeza profunda o que a gente vem vivendo, né, esse ataque tão veemente, né, mas eu acho que a gente, com a arte que a gente vai responder também, né, com a cultura, né, com essa produção que você faz, né, que a gente no Garoto Cidadão, enfim, que a gente vai conseguir, né, fazer esse enfrentamento, essa conversa, né, e fazer valer o que a gente acredita e tudo mais. E eu achei super interessante as duas falas aí, né, eu acho que você também estava falando, né, que a arte pode dar voz, né, mas eu achei muito interessante que você estava contando, que é da disponibilidade da fala, né, quando você fez as rodas de conversa, quando convidou os educandos a falar, né, sobre as escolhas, né, eu achei muito interessante isso, e agora, amarrando ainda mais com, né, a tua proposta aí com a Adriana, né, que também não deixa de ser uma disponibilidade de fala, né, quer dizer, como ela, a partir da produção dela no ateliê, vai poder conseguir fazer essa disponibilidade de algo que ela não está conseguindo falar, né, quer dizer, então, acho que aqui a noite mostrou que, de fato, a arte, a cultura são muitas possibilidades para a gente poder dar vazão às emoções, né, aos nossos sentimentos, né, às nossas histórias, né, as histórias que têm potência aí, que a gente pode construir novas histórias, né, ressignificar isso tudo, enfim, muito interessante.
E aí, fecho querendo te agradecer, Bruno, muito interessante, parabéns pela tua experiência, parabéns pelas iniciativas, né? E quero também agradecer, né, Alex, Sâmia, que estiveram aqui com a gente, Daniel aí na retaguarda, e toda a equipe, né? Acho que no nome da Angélica, parabenizar a equipe de Arcos pela essa iniciativa, muito interessante, e de fato, né? Acho que quanto mais a gente fala, mais a gente consegue pensar, né, essas questões que são tão delicadas, como suicídio, como sofrimento mental, né? Quer dizer, e todos os outros sofrimentos que estão dados aí, como você bem falou, né, Bruno, decorrentes da pandemia, né, eu acho que tudo isso ficou muito agravado, né, e acho que a gente, acho que você falou das pequenas coisas, né, eu acho que da conversa, do telefonema, de uma live, de um vinho junto, mesmo que distante, enfim, eu acho que são soluções que a gente pode ter, porque realmente é difícil passar por esse período muito delicado, né, muito assombroso, né, muito persecutório, né, uma situação muito delicada e muito complexa. Enfim, obrigada pela oportunidade, Alex. Beijo grande. Agradeço muito pela sua presença, Lúcia, agradeço você, Bruno, pela confiança aqui. Sâmia, agradeço muito por você ter dado todo o suporte aqui por trás também. E amanhã, né, Sâmia, nós teremos uma live da música, né? Você pode falar um pouquinho para a gente? Claro. Pessoal, dando continuidade aí, né, no nosso festival Mude a Cor de Sua Vida, da nossa unidade. Amanhã a gente vai ter uma live musical com nós, né, eu, o Dani, que está aí também com a gente hoje, Rodrigo Moisés, amanhã, e alguns convidados. A gente vai tentar fazer isso que a gente conversou, né, acolher através da arte, no caso, através da música, para a gente dar uma acalmada aí nas emoções, né, ver que mensagem bacana tem através de tantas músicas. E conto aí com vocês, amanhã, às 19 horas, vai ser no Instagram do Daniel, deixa eu passar para vocês, Daniel _Menezes, a gente coloca aí embaixo também, às 19 horas, tá, pessoal? Vai ser bem bacana, a gente vai conversar um pouquinho sobre as canções também, e aguardamos vocês. Bom, no mais, Bruno, vou deixar para você fazer as considerações finais aqui para a gente, tá? Mas desde já eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite, por ter disposto a falar um pouco mais da sua experiência, de acordo com a falta que nós tivemos da Maria Tereza, que ela possa estar bem e recuperada para a gente fazer um próximo trabalho futuro. E eu queria te agradecer muito pela confiança e pela disponibilidade, Bruno. E deixo para você encerrar essa nossa live hoje. A todos que estão aí com a gente, muito obrigado. Aqueles que estão assistindo depois também, fica o convite aí para que vocês possam assistir as outras ações do Projeto Garoto Cidadão ao longo desse festival. Nosso Instagram está aí embaixo, se você quiser conversar com a gente, conversar com o Projeto Garoto Cidadão também, depois o Dani vai colocar aí para a gente o Instagram do Projeto Garoto Cidadão. Então, queria deixar para você encerrar com a gente, viu, Bruno? Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, é sempre um prazer compartilhar essas experiências, tanto no campo da clínica quanto no campo da arte, principalmente proporcionando às pessoas um convite para elas pensarem em alternativas e possibilidades de promoção de vida. Alguém colocou aí por último, falando que nesse momento de pandemia é natural que a gente tenha perda de produtividade, sim, é natural tristeza, é natural ansiedade, é natural termos dificuldades. O que não é natural, pode até ser, mas não é conveniente, não é producente, não é assertivo, é a gente se entregar a essas dificuldades e achar que não tem nada para fazer. Tem muito o que fazer, sim. Então, se você não pode sair de casa para fazer atividade física, faça na medida do possível alongamento em casa, fique pegando um solzinho na janela. Sol é muito importante, porque falta de metabolização de vitamina D piora quadros depressivos. Então, aquela pessoa que, não gosto de tomar sol, não estou saindo, etc., repense, vá tomar um solzinho, hidratação também muito importante, respiração também muito importante, alimentação também e qualidade do sono, não alterem tanto. Eu entendo que às vezes a gente está sem sono na hora de dormir e que às vezes a gente quer virar à noite conversando, jogando, fazendo alguma coisa. Sono é imprescindível, o fator número 1 de piora de quadros de humor, piora de depressão e ansiedade. Então, existem várias coisas para serem feitas. Lidar com a ideia de que vamos sair todos inteiros e sem nenhum vício de pandemia, sem nenhuma dificuldade,
Isso é idealização, isso é ideia delirante, não vai acontecer. Vamos ter que lidar com consequências, sim, vamos ter que lidar com os efeitos de tudo isso que nós estamos vivendo, e vamos fazer isso apoiando uns aos outros. Eu acredito que todos que estejam aqui, por menor que seja a rede de contatos, tem pelo menos uma pessoa com quem pode contar, com quem pode se sentir apoiado. Então, quem não tem, vai procurar na arte, vai procurar no telefone 188 do CVV, vai procurar num profissional, vai procurar em instituições, vai procurar em projetos como o Garoto Cidadão, tem vários por aí. Queria te dizer, Alex, que eu vou compartilhar com você um mapa social de atendimentos psicológicos a preço social, para você compartilhar com as pessoas que estiverem precisando. Eu espero ter colaborado, né, que não tenha ficado muito maçante, eu falando esse tempo todo, sem parar. É um prazer muito grande, tenho um orgulho muito grande de... Às vezes as pessoas me perguntam, né, nossa, mas não é difícil trabalhar com esses meninos com síndrome de Down? E aí eu sempre digo, eu não tenho meninos, eu só tenho adultos, não tenho nenhuma criança, se tivesse seria um prazer, mas não tenho. Não acho nada difícil trabalhar com PCD. Algumas pessoas também me perguntaram, quando eu fui trabalhar como voluntário em presídio, para que você está indo em presídio? Como assim? Por que eu não iria num presídio? Para trabalhar com pessoas que estão precisando de alguma coisa que eu posso oferecer. É sempre um prazer compartilhar práticas de vida, principalmente pautados na essência da arte. Então, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar desse tipo de projeto, poder compartilhar com as pessoas essa interlocução e esse convite a nos repensarmos enquanto sociedade. Obrigado, Bruno. Em nome da coordenação do Projeto Garoto Cidadão, da Angélica, de toda a equipe, e da Fundação Cecine também, eu agradeço você por essa noite de hoje, viu? Lúcia, obrigado. Sâmia, obrigado. E amanhã nós nos encontramos aqui às 19 horas na live musical. Prazer. Todo meu, Lúcia, Sâmia, Alex e Daniel. Um abraço. Outro. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa.